Amém, aleluia. Que bênção, gente. Deus não me permitiu sair daqui. Eu estou falando isso que é porque eu iria ontem de noite, né? Aí não deu certo, aí ia hoje de manhã, não deu certo. Não dá para sair daqui. Então eu tive que ficar. Em nome de Jesus, depois do culto vai dar certo, né? Eu falei assim, rapaz, deixa eu pregar, porque eu acho que Deus quer que eu entregue algo para a igreja. Então eu falei assim, então deixa eu pregar para eu poder ir embora. Que maravilha. Então, realmente estamos aqui para cumprir essa missão. Que bênção. Eu quero ministrar uma palavra intitulada A Visão que nos Move. Essa palavra, como Deus tem queimado no meu coração há muito tempo essa palavra, e o Espírito Santo tem gerado isso em nós. Você sabia que todos nós nos movemos por uma visão? E eu não estou falando de metodologia de igreja nenhuma, esquece isso. Eu estou te falando de uma visão espiritual, de uma visão bíblica. Sabe, eu quero dizer para você, a visão que nos move é a visão que o Senhor gera em nós. É a visão do Espírito Santo. Então nós acreditamos muito que todo mundo se move por uma palavra e uma visão. Né? Você acorda de manhã, você acorda numa direção, você acorda em prol de uma visão. E eu falo assim, ó, visão estabelece rotina. Quem não caminha por uma visão, caminha sem direção. Quem não caminha por uma visão, caminha sem direção. E se você for perceber, muitas pessoas, você pegar a agenda delas, você descobre que elas não têm uma visão. E aí, em muitos contextos, existem pessoas que estão no ciclo da vida, estão na roda da vida, estão no que chamam num livro de corrida dos ratos. Sabe? É um ciclo vicioso, em que a sociedade, ela vai te jogando, te empurrando dentro desse ciclo e não te dá escolhas, né? Ela, na verdade, te dá falsas escolhas. E ela diz que você só tem aquelas. Então ela te joga dentro de uma caixa, né? E você nasceu, viveu a sua infância, a sua adolescência, estuda, vai para a faculdade, vai para uma fábrica, uma empresa, trabalha para morrer. E eu disse não para isso. Eu falei assim, não quero entrar nesse ciclo. Estou fora desse ciclo. E é interessante que, para você dizer não, você precisa ter uma visão gerada por Deus. Deus tem que te dar uma visão. Para onde Ele quer te levar, quais os lugares que Ele quer te levar, e a forma como Ele quer te levar, e a forma como Ele quer trabalhar em você. Então, eu sempre digo, sabe, quando você, vamos supor aqui, vamos pensar aqui, a despeito de uma vida natural. Uma vida natural, a visão do cara é ser um médico. De fato, ser um médico não é uma coisa fácil no nosso país. O custo é muito alto, tanto para estudar quanto para pagar. É muito alto. E no nível de estudo, se você tem a visão de ser um médico e ser usado por Deus como médico, acredito nisso. Agora, é interessante que para chegar nessa visão de ser um médico, você vai ter que empenhar a sua agenda de segunda a domingo, de segunda a sexta-feira, em cima desse projeto. Porque não faz sentido que a minha agenda não tenha a ver com o meu propósito. Então tem pessoas que falam assim, a Bíblia vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por que a Bíblia não está dizendo buscar em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Por que a Bíblia não está dizendo que é buscar em primeiro lugar a Deus? Você nunca parou de se perguntar isso? Por que não está dizendo buscar em primeiro lugar a Deus? Não, está lá, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus.
Sabe por quê? Porque se fosse buscar em primeiro lugar a Deus, é abstrato, é intangível. Mas quando a gente fala de reino de Deus, aí é tangível. No campo daquilo que nós vivemos na terra. É tangível por quê? Porque o reino de Deus não está aqui, não está lá. Jesus que diz, o reino de Deus está dentro de nós. Então o reino de Deus tem a ver com o quê? Com pessoas. Então, se na minha agenda de domingo a domingo não tem projetos na minha agenda que envolvam servir pessoas para o governo de Deus ser estabelecido, então eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus. Então se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, me dá a sua agenda, que a sua agenda é que me diz se você busca ou não. Não é a sua fala que diz, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, mas é a sua agenda. O que você faz na segunda, o que você faz na terça, o que você faz na quarta, o que você faz na quinta. Ixi, não tem nada canalizado para essa agenda. Então essa agenda está em primeiro ou está em quarto? Vamos ser honestos, né? Eu não estou aqui para trazer condenação, muito pelo contrário, estou aqui para te encorajar. Eu quero te motivar, e eu quero que você faça uma autorreflexão e fale assim, realmente, cara, a minha agenda está muito distante do reino de Deus, está em primeiro. E Deus não está te condenando por isso, Deus está te encorajando. Eu estou vindo aqui para abrir os seus olhos, para dizer para você, existe a eternidade que está em jogo. Essa vida aqui vai passar. E o que você está investindo? Naquilo que vai acabar ou naquilo que vai ser eterno? Então Deus está querendo te encorajar. Então é uma visão que nos move. Então a minha vida tem que ser intencional, a minha vida tem que ser canalizada, direcionada para dentro do propósito pelo qual eu nasci, para dentro do propósito profético. E aí, quando eu penso na visão que nos move, eu penso nesse cara chamado Abrão. Deus pega esse homem Abrão no Gênesis 15. No Gênesis 15, no versículo 1. É interessante que... Você pode projetar o Gênesis 15, 1? É interessante que Deus, Ele chama esse homem e Ele começa a trabalhar com ele. E Deus começa a implantar uma visão no coração desse homem. Olha o que diz: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma... Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Pode passar. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos nascido na minha casa será o meu herdeiro. Vai. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para a tenda, para fora da tenda, e orientou: e olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E diz, e prometeu: será assim a tua posteridade. Agora preste atenção, Deus está falando com ele: não será Eliezer o Damasceno, o filho da outra, será um filho de Sara. Por quê? Porque Abraão estava vendo assim, quando Deus falou da visão para ele, de ter uma descendência próspera, de ser um homem poderoso, o Abraão começou a enxergar nas possibilidades naturais. Quando Deus te dá uma visão, pare de querer enxergar a visão de Deus com possibilidades naturais. A visão de Deus é espiritual, portanto, exige o sobrenatural. Só que a gente fica arrumando meios
Não, mas eu acho que vai ser assim, eu acho que fulano vai me dar um dinheiro aqui, eu acho que isso aqui vai acontecer. Você fica buscando Eliezeres. Fica buscando os nossos jeitos, os nossos meios. E deixa eu te falar, tem um limite do natural. Abraão, ele foi até o limite. Eu digo que o limite do natural chama o sobrenatural. Sabe quando o sobrenatural se manifesta? Quando você chega no limite do natural. O limite do natural é aqui, ó. Vamos supor que ali é o limite do natural. Aqui é o limite do natural. Quando eu piso aqui, para mim continuar andando nesse mesmo nível, agora é sobrenatural. Mas o limite do natural é onde a gente diz assim: Senhor, não tem mais jeito. E Deus gosta desse limite. Deus gosta desse lugar. Quando você fiz. Aí chega aqui: Senhor, e agora? Não dá para fazer mais. Não adianta mais fabricar Eliezer. Agora, ou Deus faz, ou faz. Eu não sei se Deus já te colocou nesse lugar. Quem já parou nesse lugar aí? É um lugar meio chato, né, irmão? E o Espírito Santo vai trabalhando dentro de mim, dentro de você, esticando a nossa fé. Eu quero te dizer, Deus está trabalhando em você para esticar a sua fé. Deus vai trabalhar sempre em você para te colocar nos limites do natural, para que você experimente o sobrenatural. Deus está te chamando para isso. Eu falo para o seu irmão assim, ó, depois que viveu o sobrenatural, vai te colocar em novos limites. Não para, irmão. Não para. O negócio não para. Deus está sempre querendo esticar. Deus vai dizer assim: foi legal que você viveu aí, mas tem mais. Deus está sempre dizendo: eu tenho mais. Mas é interessante que o Abraão, volta lá no texto para mim. O Abraão, como que Deus falou com Abraão? Deus falou com Abraão através de uma visão. Repita comigo: Deus falou com Abraão através de uma visão. E qual foi a visão? A visão foi o seguinte: sai da tua tenda, vem para cá para fora e olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contar. Deus está ensinando a Abraão a enxergar. Abraão não sabia enxergar o sobrenatural. Deus está fazendo Abraão olhar para as coisas naturais para enxergar o sobrenatural. Aí ele abre a visão do Abraão para ele poder aqui. Cara, é o seguinte, é incontável, é sem limites. O que eu vou te dar é sem limites. Mas presta atenção, não tem a ver, o tamanho da promessa é gigante, então não tem a ver com a tua força. Meu Deus. O tamanho da promessa é muito grande em relação ao teu tamanho, em relação ao teu potencial, em relação à tua força. Agora, deixa eu te dizer, Abraão teve um caso com quem? Com Agar, que foi o maior H da história. Agora, Abraão com Agar é Abraão casado com a justiça própria. E a justiça própria é a obra feita pelo meu merecimento, por aquilo que eu faço. Abraão casado com Agar é Abraão na sua força. Abraão casado com Sara é Abraão casado com a fé, que gera graça. Você entendeu aí? Então, Deus vai exigir que você case com a fé para gerar filhos da graça. Abraão casado com Agar
É Abraão casado com a justiça própria, com os méritos próprios, com a força do braço. E que gera Ismaéis. Por que gera Ismael? Ismael significa filho escravo. Abraão casado com a lei gera filhos escravos. Abraão casado com a fé gera filhos livres, filhos da promessa. E filhos da promessa dão o quê? Alegria. Isaac é a alegria. Ismael é filho escravo. E dá problema até hoje para Israel essa decisão do caso com Agar. A guerra toda de Israel começou aqui, você sabia disso? Todos esses palestinos começaram a gerar, foram gerados daqui, de Abraão com Agar. Abraão casado com os seus esforços. Abraão casado com a lei. Porque a lei é eu faço, eu posso, porque eu mereço, porque eu sou santo, porque eu paguei o preço, porque eu jejuei, porque eu leio a Bíblia, porque eu orei. Irmão, deixa eu te falar. Alguém pergunta assim, cara, por que a paz está crescendo tanto em São Paulo? Eu falei assim, cara, se for porque eu oro muito, tem gente que ora mais do que eu. Então não é isso. Tem gente que ora mais do que mim, que o pastor Eibe. Se for porque a gente jejua muito, também tem gente que jejua mais do que a gente. Se for porque a gente tem muita pregação, tem gente que prega mais do que a gente. Sabe o nome desse crescimento? Graça. É Abraão casado com a fé. A fé te move a viver uma vida de graça. Diga, favor imerecido. Não tem a ver com o que você pode fazer, tem a ver com aquilo que Ele pode fazer. Então Ele vai fazer, Ele já está fazendo. O céu se abriu, Deus botou uma fenda nos céus desse lugar, e os céus deste lugar estão se abrindo para uma colheita sobrenatural, para um nível de glória maior, que vai invadir a tua casa, que vai invadir as famílias deste lugar. Um avivamento vai nascer neste lugar. Aplauda Jesus. Aleluia. Então imagina comigo. Eu não sei você, mas eu estou aleluiado aqui já. Não, eu estou aleluiado. Rapaz, mas essa igreja pega fogo e o céu desce nesse lugar. A glória de Deus vem neste lugar, porque é uma onda de avivamento que está nascendo aqui para as nações da terra. Não tem a ver se é da onde você veio, das suas condições, não tem a ver com as suas origens, tem a ver com um Deus que estabelece graça. Graça. Fala para o seu irmão, para de querer ter caso com H. Vai ser o maior H da história. Agora, pensa comigo aqui. Deus abre a visão do Abraão. Ele começa a ter a visão da promessa. Ele começa a enxergar. E deixa eu te falar, quando você começa a focar na visão que Deus te deu, a visão gera alinhamento. Você quer um 2024 diferente? Quem quer? Quem aqui já fez alvos para 2024? Eu vou dizer para você, não faça alvos sem antes receber a visão de Deus para você. Não faça os seus alvos, faça os alvos do céu. Pega os seus alvos assim, rasga tudinho e começa a fazer os alvos do céu.
Porque quando você começar a escrever a visão que Deus tem para você, você vai ver que é muito além daquilo que você imagina ter capacidade de fazer. Deus quer abrir visão de coisas loucas para confundir as sábias. Assim, pastor, tem umas coisas loucas que eu pensei, talvez essas daí sejam o que Deus quer para você. É muito sobrenatural, é muito escandaloso. Deus é um Deus exagerado. Eu não sei para quê. Deus é muito exagerado. Você não acredita nisso? Porque para Ele, o exagero de Deus para nós é natural para Ele. Então, eu quero te dizer, Deus vai manifestar uma bênção na sua vida, que você vai dizer, Deus, para que tanto exagero? O Senhor é exagerado. Fala para o seu irmão assim, eu amo os exageros de Deus. Senhor, vem com os teus exageros sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu profetizo uma vida transbordante, porque uma vida recalcada Deus não quer. Deus quer uma vida que transborde. Deus não se contenta com uma vida recalcada. E uma vida recalcada é que já encheu e ainda teve que recalcar lá. Mas Deus não suporta isso. Aí vai assim, se empurrou para caber mais, é porque está errado. Tem que transbordar. Agora, eu vou te falar. O Isaac, ele foi a herança da promessa. O Isaac foi a herança da promessa. Ele deu frutos de alegria, porque o Abraão entendeu, a visão gerou alinhamento. E quando você olha para a visão que Deus está marcando você, você alinha a sua agenda de acordo com essa visão, ok? Amém. Agora faz isso, irmão. Você vai ver sua vida mudar. Agora, presta atenção. A minha agenda é a agenda dos céus. Se a sua agenda for agenda natural, as tuas bênçãos serão naturais. Eu sempre falo, olha, irmão, tem um nível de colheita que tem a ver com semeadura. A lei da semeadura é igual à lei da gravidade. Está aí, ó, está no ar. A lei da semeadura. Você plantou, vai colher. É uma lei. Faz intencionalmente essa lei acontecer. Você planta. Você vê alguém, você planta. Você vê alguém precisando de serviço. Você vai lá e serve. A colheita vem, certo? Tudo que você plantar vai colher. Agora, eu não quero viver somente nessa lei. Eu creio nessa lei. Ela existe, está aí. Mas eu não quero viver só nela. Eu quero viver na lei do favor. A lei do favor é o seguinte: eu colho daquilo que eu nunca plantei. Rapaz, eu não sei você, mas tem coisa que eu nunca plantei na vida e Deus está me dando. Chama-se lei do favor. Então Deus está querendo tirar você da lei da semeadura. Sai desse nível, é baixo. Existe, mas é baixo. Deus está querendo te levar para o nível da graça. Entra na lei do favor, porque o que Deus tem para você não tem a ver com aquilo que você pode plantar, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer. Ele quer fazer e Ele vai fazer. E o inimigo não frustrará os sonhos e propósitos de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, para o teu chamado, para o teu propósito profético. Diga assim: eu vou andar na lei do favor. Não vivo mais de semeadura e colheita. Eu quero viver além, na lei do favor. Sabe por que o pessoal da igreja neotestamentária vivia bênçãos abundantes? Porque quem vive na lei do favor dá tudo. Eles davam tudo porque eles recebiam tudo. Eles recebiam coisas que eles nunca plantaram. Eles estavam além dos limites.
Então como é que eu vou pregar de dízimo uma igreja que dá 90% a 100%? Eles viviam na lei do favor, eles sabiam que toda a colheita que eles tinham não tinha a ver com o que eles tinham plantado. Tudo que eles tinham plantado era só gratidão. Então eleva o nível. Agora, Isaac continuou a visão. Como Isaac continuou a visão? Gênesis 26, versículo 4 e 5. Olha só, para você não perder a visão da promessa. Pense comigo. A agenda tem que ter a ver com a agenda do reino. Mas uma outra coisa para você não perder a visão é o seguinte: seja como Isaac. Isaac, olha o que ele viveu. Gênesis 26, no verso 4. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. A mesma visão do pai continua no filho. O legado, a herança, olha aí, ó. Eu lhe darei todas essas terras por tua posteridade. Serão abençoadas todas as nações da terra. Vai. Porque Abrão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Vai. Isaac, portanto, se estabeleceu em Gerar. Continua. Quando os homens do lugar questionaram sobre a sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã, porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou os homens desse lugar. Vai, passa. Vai lá, Isaac já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaac acrescendo Rebeca, sua mulher. Agora, isso aqui é interessante. A Bíblia vai dizer que esse homem começa a possuir da herança que Deus havia prometido na era do seu pai. Só que no primeiro poço, você vai ver, no primeiro poço, os servos, os empregados de Isaac começam a contender. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz lá no versículo 19, irmão. Vai para o 19 agora. Do 26 mesmo. Os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um grande. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaac chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaac chamou esse poço de Ezeque, discussão. Porquanto, volta lá no outro, no 20. Porquanto contenderam por causa dele. Diga aqui comigo. O Isaac, o filho da graça, ele tinha um favor imerecido, não tinha? Porque ele era filho da graça. Ele não era filho da lei. Porque Abraão casado com Agar é Abraão casado com a lei, com os seus méritos próprios, com o seu próprio esforço, que gera filhos escravos. Agora, Abraão casado com Sara é Abraão casado com a fé, que gera filhos da promessa, filhos livres, filhos da graça. Agora presta atenção aqui. O primeiro poço de Isaac foi o poço da discussão. Deixa eu te falar. Vão querer roubar aquilo que é teu. Mas aprenda uma coisa. Para os filhos da graça, a promessa não está limitada a um território. A promessa para os filhos da graça tem a ver não com o território que te foi dado, tem a ver com uma unção que permeia sobre você. Agora, o primeiro poço deu o quê? Contenda, diga contenda. O primeiro poço deu o quê? Lá
Em São Paulo fala, deu B.O. Deu B.O. o primeiro poço. Isaac vai para o segundo poço. Agora, quem permanece na visão da promessa, não fica preso no primeiro poço. Fala para você, irmã, quem permanece focado na visão da promessa, não fica preso no primeiro poço. Deixa eu te falar, se você ficar travado nos B.O.s do primeiro poço, você não vai viver as glórias do segundo poço. Agora, pega aqui comigo. Se eu fico travado no primeiro poço, eu vou dizer assim, não, o primeiro Life Group não deu certo, não tenta mais não. Aí o diabo vai dizer assim, se você tentar de novo, vai dar errado. Mas não tem a ver com pessoas, não tem a ver com território, tem a ver com a graça de Deus que repousa sobre nós. Ainda que dê errado, eu tenho a visão de que eu sou filho amado. Diga para o seu irmão, ainda que dê errado, tenha a visão de que você é filho amado. Eu sou filho amado de Deus e existe uma promessa que repousa sobre minha vida. Agora pensa aqui comigo, igreja. Vem comigo nessa promessa. O segundo poço. Você vai continuar o versículo lá, irmão, do 22. O segundo poço. Olha lá, Isaac mudou-se dali e construiu outro. Foi de novo. Ele não ficou, não deu certo o primeiro Life Group, não vou tentar de novo. Não deu certo a primeira empresa, não vou tentar de novo. Não deu certo o primeiro negócio, não vou tentar de novo. Não é assim? Mas quem não tem a visão da promessa, quem tem a visão da promessa, não deu certo aqui, constrói aqui de novo. Qual o problema nisso? Constrói de novo. Cava outro poço. E ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote. Agora, presta atenção. Os dois primeiros poços deram errado. Você vai ler na história, os dois primeiros poços deram errado. O primeiro deu errado, discussão. O segundo deu errado. E no terceiro, a promessa se cumpre. Agora, pega aqui comigo. Nos conflitos do primeiro poço, se você carregar os traumas do primeiro poço para o segundo, você suja a água do segundo. Se você fizer o pior, carrega os conflitos do primeiro poço, carrega os conflitos do segundo poço e leva para o terceiro vai ficar mais imundo ainda. Então deixa eu te falar, Deus quer que você entenda uma coisa: toda vez que você for reconstruir algo que Ele já te prometeu, faça o reset emocional. Deus quer que você ande com a alma livre. E deixa eu liberar uma palavra profética aqui. Enquanto você não resolver os conflitos do passado, você não poderá viver as glórias do presente. Resolve os teus B.O.s. Porque enquanto não resolver os teus B.O.s, não vive as glórias do presente. Para de carregar os outros na tua costa. Você não nasceu para carregar ninguém na tua alma, dívidas na tua alma. Libera essa pessoa e avança para os próximos passos, porque as glórias do presente virá um tempo de glória nessa terra. Essa terra vai experimentar um avivamento jamais vivido neste lugar, porque o que Deus tem para fazer é novo. Não tem a ver com o primeiro poço, nem com o segundo poço. É algo novo. É totalmente novo. Fala para você, irmão, aí, fala assim, talvez você fica pensando assim, mas pastor, de novo isso aí. Irmão, fala para ele, não tem nada a ver. Tem nada a ver com o primeiro poço.
Fala para ele, é algo novo que Deus está fazendo. Ah, não, mas está parecido com a visão, tá parecido com não sei o que, está parecido daquela vez. É algo novo. Deixa eu te falar. O problema é não ter a visão correta. E por que muita gente não tem a visão correta? Porque olha para a promessa com os óculos do passado. Então não queira enxergar a promessa pelas lentes dos teus traumas. Então remove as lentes dos traumas. Abre mão, perdoa, libera, irmão, libera. Libera, abençoa. Deixa eu te dar um princípio aqui. Você quer aprender a perdoar rapidamente uma pessoa? Quantos querem aprender a perdoar rápido? Faz o seguinte. Toda vez que alguém te ofender, você vai fazer uma oração no seu devocional. E a oração que você vai fazer é assim, ó. Todo mundo que me ofender, de hoje em diante, já está perdoado. Porque 70 vezes 7 é o número da plenitude. É o número da eternidade, da infinitude. Infinitude para trás, está tudo perdoado para trás. E está tudo perdoado para frente. Então assim, tudo que vão me fazer de trairagem, está perdoado para trás. E está perdoado para frente. Porque o 70 vezes 7 é um ciclo completo. Agora, aprenda que quer inclinar o seu coração a amar quem te ofendeu? Jesus disse que aquilo que sai da sua boca contamina seu coração. Então no seu devocional, aquela pessoa que você está com raiva, está com mágoa, libera a má água. Mágoa é uma má água. Libera falando. Libera falando. Fala, Deus, eu abençoo o fulano de tal. Aí seu coração vai dizer, eu odeio esse desgraçado. Mas aí que você vai falar, eu abençoo o fulano de tal. No começo vai travar a tua língua, você vai perceber. Mas fala. Porque Jesus disse, aquilo que sai da tua boca influencia teu coração. Então o que eu faço? Deus, eu abençoo fulano de tal e eu profetizo bênçãos abundantes sobre a vida dele. Eu profetizo bênçãos na casa dele. Eu abençoo a família dele. Eu abençoo o lar dele. Eu libero ele para ser próspero. E eu começo a orar. Irmão, faz uma semana isso. Em 7 dias você vai estar amando essa pessoa. Faz para você ver. É um princípio no mundo espiritual. O que você fala influencia seu coração. Então eu aprendi, porque quando eu recebi a mordida de ovelha, na hora que eu ia aparecer com a ovelha de novo lá na igreja, eu já estava amando ele, porque eu passei a semana inteira orando por ele. Então, é o segredo. E aí, eu vou te falar. O Mateus capítulo 18 vai dizer que se o teu irmão pecar contra ti, vai só até ele e resolve a treta. Agora, o que o Mateus 18 está dizendo? Mateus 18 está dizendo assim, se o teu irmão, 18, acho que do 16, se o teu irmão pecar contra ti, vai só, 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele. Em outra versão está dizendo, vai só até ele. Deixa eu repetir de novo. Se o teu irmão pecar contra você, vai com o teu melhor amigo? É isso que está escrito lá? Vai com o teu líder de life group? É isso que está escrito lá? Vai com o pastor da igreja? É isso que está escrito lá? Vai com quem, irmão? Só com ele. Resolve a treta com ele. Então, se alguém pecou contra mim, eu não falo nem para minha esposa. Para quê? Para proteger o coração dela. E aí, Jesus está dando o segredo.
E se ele te der ouvido, ganhaste o teu irmão. Então qual que é o segredo? Vai bem humilde. Então eu sempre vou assim quando eu vou confrontar alguém que pecou contra mim. Eu vou assim, irmão, por acaso eu posso até estar enganado, mas por acaso eu entendi dessa forma quando você falou aquilo? Foi isso mesmo que aconteceu? Porque se você vai já acusando ele, afirmando, você pode quebrar a cara. E é muito mais fácil, quando você vai confrontar alguém, colocar os tatames da humildade para não cair e se quebrar. Então coloca os tatames da humildade, que qualquer coisa, não foi nada daquilo que aconteceu. Irmão, realmente, talvez realmente não foi exatamente isso. Talvez eu esteja enganado mesmo. Então eu já fui falando, talvez eu esteja enganado, talvez não foi isso que aconteceu, mas eu quero só checar com o irmão. Então eu te dou essa dica, não vai com tudo, que se você for com tudo para voltar, você não vai querer voltar atrás. Então eu estou te dando um mistério. Agora, Jesus continua, qual que é o segredo aqui de resolver a treta? O segredo de resolver a treta é ir só com ele. Agora, se essa pessoa não foi só até ele, foi com o outro, aí ele está envolvendo o outro. Aí eu vou ter que fazer o segundo passo. Eu vou ter que chamar outro para confrontar ele. Então, tipo assim, cara, não conta para mais ninguém, porque eu vou ter que envolver agora esse irmão aqui, que ele não vai ficar com esse B.O. na mente dele. Então, qual que é a coisa? Eu falo assim, olha, quando alguém vem e me conta, quero te ensinar aqui a acabar com a fofoca. Olha aqui, quando alguém vem e me conta um B.O., e aí a pessoa me contou, eu falo para ela, não conta para mais ninguém, e eu vou te dar até segunda-feira para te confrontar o irmão, e depois eu vou lá saber como que foi resolvido. Eu dou um prazo para ele. Então, eu dou um prazo para ele resolver. Por quê? Porque aqui, você pensa que Jesus está falando de treta? Jesus não está falando de treta. Continua o versículo lá. Versículo 16, continua. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas testemunhas. Então, o cara não deu ouvido na hora do confronto, aí chama alguém mais experiente para confrontar aquela pessoa, certo? Então, se não resolver, aí vai lá, no depoimento de 2 ou 3, qualquer acusação seja confirmada, pode passar. 17, contudo, se ele recusar, considerá-lo deszeio à igreja, então, se ele negar, também ouvir a igreja e trata-o como pagão ou publicano. Então, tipo assim, se chegou no terceiro estágio, que é o quê? Chama o presbitério da igreja, que representa a igreja, e aí fala assim, irmão, mais uma vez nós estamos aqui tentando com muito amor e carinho. Não é com muito amor e carinho, não. É com muito amor e carinho. E aí, mais uma vez a gente está aqui tentando com você, tal. E aí, se ele, estando errado, não se arrepender, fala assim, nós tentamos de todo jeito. Então, realmente, o irmão não está em unidade de propósito conosco. Então, o irmão está fora dessa comunhão. É o último estágio. Por quê? Se a gente fez todos os estágios, nós vamos gerar o quê? Alinhamento. Porque o propósito disso aqui é o quê? É restauração e não exclusão. Então, o propósito desde o início é restauração. Agora, a visão de Mateus 18, eu chamo lá na minha rede, eu falo assim, aqui nós temos a cultura de Mateus 18. E a visão de Mateus 18 não é a visão de resolver B.O. Olha o que está escrito aqui no verso 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Versículo próximo. Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós, diga comigo, concordarem,
Diga, se dois entre vós concordarem. Aí olha só, na terra, em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pastor Leandro, o Mateus 18 não é a visão sobre treta. Mateus 18 é alinhamento para a visão de unidade. Mateus 18:15 se chama alinhamento para que a igreja tenha unidade. Se a igreja não tem unidade, se uma igreja não é unida, é porque não sabe resolver conflitos. Agora, deixa eu te falar mais aqui. Existe uma coisa aqui. A visão é unidade por quê? Porque se dois dentre vós não concordarem na terra a respeito de qualquer... Se dois dentre vós concordarem na terra a respeito de qualquer assunto, já está feito. Porque a unidade traz o favor. Salmo 133 vai dizer assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, porque ali o Senhor ordena a bênção. Onde tem unidade, pega essa aqui, não precisa nem pedir, Deus ordena para você. Onde tem unidade, você não pede, Deus manda para você. Onde tem unidade, o favor se estabelece, a glória vem, o avivamento se manifesta. Agora, saber resolver conflitos é uma sabedoria do alto para andar alinhado em unidade. Aí ele vai dizer no próximo verso: porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deixa eu te falar, a onipresença é um atributo de Deus. A onipresença, Deus está em todos os lugares. O nome disso é onipresença. Agora deixa eu te falar, Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares. E aqui está falando de presença manifesta, onde a glória vem e um avivamento acontece para todos os lados. Deixa eu te falar, quando que isso acontece? Quando os dois da treta lá concordam em meu nome. E o que é concordar no nome do Senhor? Em nome de Jesus eu te perdoo, em nome de Jesus eu te libero, em nome de Jesus eu me quebranto, em nome de Jesus, no nome de Jesus eu concordo com você, eu tenho uma aliança com você. Onde há alinhamento de alianças, há avivamento. Não existe avivamento sem alinhamento de alianças. E a visão que Deus está estabelecendo aqui é a visão de unidade para um avivamento sem precedentes nessa igreja. Quem pode aplaudir e vibrar com ele? Então pega aqui, é isso. Por quê? Porque Mateus 18 é a visão do principal ministério de todo cristão. Qual é o principal ministério de todo cristão? Paulo vai dizer, o principal ministério de todo cristão é o ministério da reconciliação. Então, quando eu me torno especialista em resolver conflitos, eu estou levantando a pauta do principal ministério da igreja, que se chama reconciliação. Reconciliação dos lares, reconciliação dos casamentos, reconciliação de pai com filho, de pai para filho, de filho para pai, reconciliação dos laços, reconciliação na irmandade da igreja, é a reconciliação dos céus, alinhando você. E aí, a visão que termina aqui é o seguinte: sem reconciliação não há frutificação. A reconciliação gera frutificação. Diga comigo, a reconciliação gera frutificação. Você quer ver
essa igreja começar a avançar, crescer extraordinariamente, você quer ver viver promessas de Deus na sua vida? Comece a reconciliar. Comece a trabalhar a reconciliação na tua casa. Comece a trabalhar a reconciliação na tua família. Comece a ser intencional nos relacionamentos, porque a frutificação virá. Agora, você crê que Deus te chamou para ser frutífero? Deus não chamou ninguém aqui para ser estéril, para ser escasso. Deus te chamou para ser próspero. É uma promessa dele sobre nós, é a visão dele sobre nós. E aí eu vou terminar aqui, João 15, no verso 16. João 15, 16. A Bíblia vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para irdes e dardes fruto, e fruto que, sendo assim, seja o que for feito, pedirdes ao Pai em meu nome, e Ele vos conceda. Em outra versão vai dizer assim, ó: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês para darem muito fruto. Ele está dizendo assim, eu te designei para dar fruto. Deus está dizendo assim, eu tenho uma visão com você, para você dar muito fruto, para você ser muito frutífero. Só que ele está falando assim, eu quero fruto que permanece. É aí que pega a coisa. Porque o fruto que permanece vem daqueles que entenderam a visão de alinhamento. Então só vai permanecer em aliança quando sabe resolver conflitos. Se não sabe resolver os conflitos, não vai permanecer. É difícil. Acho que mudou aí o som. É difícil a gente... Pega aqui comigo. É difícil quando a gente não tem a visão da frutificação. E nós precisamos, como igreja, ter essa visão da frutificação. Ele te designou para dar fruto, e fruto que permanece, a fim de que tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Então ele está dizendo o seguinte: à medida que você dá fruto, eu te dou poder. Ele está dizendo o seguinte assim: Deus não dá poder para quem não tem demanda. Deus não dá poder para quem não dá fruto. Porque se vai ter muito fruto, vai ter muito problema. Vai ter muita demanda. E a demanda vai exigir poder. Então, à medida que você vai gerando projetos, você vai gerando pessoas, você vai gerando vidas, a glória de Deus vai se manifestando sobre você. Então o fluxo desse rio de Deus é aqui. Quanto você mais libera aqui, mais abre aqui. Então quanto mais eu sirvo, mais abre. Mais eu sirvo, mais abre. Os céus estão abertos para você frutificar. A visão é de uma igreja extremamente frutífera. Por quê? Porque o que Deus começou lá com Abraão foi uma visão de frutificação. Abraão com Sara eram estéreis, não davam fruto, mas é através da fé que geramos o fruto. Então quando nós casamos com a fé, o avivamento vem, frutos e frutos poderosos. Eu vejo frutos e frutos poderosos nascendo nessa igreja. Muitos frutos, uma colheita sem limites. Uma colheita jamais vista até então nessa terra. Nós vamos ver uma colheita sem precedentes, porque a glória do Senhor há de te surpreender. Há uma glória para te surpreender. Então fica de pé comigo, eu quero orar por você.
Pastor Leandro e pastora Fabiana, o Espírito Santo tem falado ao meu coração aqui. Deus escolheu vocês para estarem sempre engravidando. E a gravidez gera desconforto. A gravidez tira sempre do comodismo. E eu vejo vocês grávidos. Vocês estão grávidos de sonhos que Deus gerou no coração de vocês. Então vocês vão começar a vivenciar as dores de parto, porque está nascendo sobre a vida de vocês, o ministério de vocês, o maior projeto de todos os tempos até aqui. Está nascendo o maior sonho de todos os tempos até aqui. Agora eu vou dizer para a igreja: o que está sobre a vida deles foi derramado sobre vocês. Deus quer levar a igreja a andar na linguagem dos céus. E a linguagem dos céus é a linguagem dos sonhos. Deus quer muitos dessa liderança grávidos também. Deus está querendo te engravidar de novos sonhos. Então vai nascer sonhos dentro de você, ideias criativas do alto, que você vai gerar, e você vai fazer parte desse avivamento. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Então eu quero profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos romper com o ciclo da esterilidade. Vai haver um rompimento com o ciclo da esterilidade. Vai vir um novo ciclo sobre a Viva Brasil Church. É um novo ciclo, um novo tempo profético e uma nova visão de Deus para esta igreja ser uma igreja grávida, frutífera, de sonhos proféticos gerados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está gerando sobre você esses sonhos proféticos para que você viva níveis de glórias cada vez maiores, de fé em fé, de glória em glória. O Senhor vai surpreender essa casa, o Senhor vai surpreender essa igreja, o Senhor vai ativar essa igreja a viver em níveis de experiências maiores e sobrenaturais.